Pessoal, olá para todo mundo. Eu vou gravar aqui um vídeo relativamente curto falando daquele assunto que a gente terminou, sobre o qual a gente estava falando na sexta passada, que é como alguns aspectos da digestão e do pós-digestão são regulados por ação de hormônios. E especialmente tendo em vista a ação de dois hormônios secretados pelo pâncreas, que tem uma atuação no corpo inteiro, mas que eu vou focar a atuação desses dois hormônios no fígado. Então, como um resumo, né, se a gente fosse pensar num resumo dos processos químicos que acontecem durante a digestão, né, a gente tem aqui vários tipos de glândulas que produzem enzimas ou outros produtos, por exemplo, como a bile, o ácido clorídrico no estômago, que vão atuar daquela maneira que a gente já estava falando, que é de diminuir substâncias maiores em substâncias cada vez menores, menores o suficiente para que elas possam ser absorvidas. Então, o final desse processo, que é de quebra até substâncias pequenas, o final desse processo vai acontecer principalmente no intestino delgado, também no intestino grosso, onde vai ocorrer a absorção de vários pequenos nutrientes, né? Então, por exemplo, dos glicídios, dos açúcares, né? Glicose, galactose, frutose, das proteínas, os aminoácidos, que são os tijolinhos dos quais são feitas as proteínas, né? Os lipídios serão quebrados até ácidos graxos e glicerol, que são unidades pequenas suficientes para serem absorvidas. E aí, qual que é o ponto? Né? Todos esses processos são processos que envolvem muitos nomes, mas que são, se a gente for fazer uma simplificação, são processos relativamente simples de quebra até ficar pequeno. É um monte de nome, mas são todos processos que estão quebrando substâncias grandes para serem pequenos o suficientes para serem absorvidas pelo epitélio intestinal principalmente. E do epitélio intestinal, não é só no intestino que essas substâncias vão ser usadas, claro, né? Vai ser no corpo inteiro. E essas substâncias pequenas, elas precisam ser redistribuídas, distribuídas por todos os tecidos do corpo que precisam dessa substância. E quem vai fazer isso é o sistema circulatório que a gente vai estudar com mais detalhe daqui a algumas aulas. Mas, se a gente for pensar nas substâncias que são necessárias para manter o corpo funcionando, as células funcionando, isso tem um gasto de energia. E quando a gente pensa em produção de energia, certamente a gente pensa em mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração celular e que vão produzir energia na forma de ATP, que vai ser utilizado em todos os trabalhos celulares que gastam energia para acontecer. E o substrato principal que vai ser utilizado para quebra e liberação de energia é a glicose. Então, quando a gente pensa que em carboidratos, né, que são utilizados para a produção de energia, a gente vai estar pensando na glicose. E é especialmente nessa etapa de absorção e redistribuição de glicose que vão estar envolvidos, né, dois órgãos importantes e dois hormônios importantes que a gente vai discutir agora, que são os dois órgãos são o fígado e o pâncreas, e os dois hormônios produzidos pelo pâncreas, a insulina e o glucagon. Então, quando a gente parte de uma condição em que você, por exemplo, está se alimentando, então a gente passa por todo aquele processo que a gente discutiu nas duas últimas aulas, pensando especificamente em carboidratos que vão ser utilizados para a produção de energia, né, a glicose principalmente. Então, quando você se alimenta, né, tem uma ingestão de alimentos que vai ser absorvida, você tem uma alta taxa de glicose sanguínea, o que é chamado de hiperglicemia. Né? Então, a glicose absorvida pelo epitélio intestinal vai ser jogada na corrente sanguínea. Essa alta taxa de glicose vai estimular o pâncreas a produzir um hormônio que vai ser liberado no pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula
que atua de maneira tanto endócrina como exócrina. Na aula passada a gente viu as funções exócrinas do pâncreas, que são a liberação dos produtos, né, do suco pancreático, das enzimas do pâncreas, do bicarbonato de sódio, dentro do comecinho do intestino. Essa é a função exócrina do pâncreas. Né? A função endócrina do pâncreas vai envolver a produção desses dois hormônios. O primeiro deles que a gente vai ver é a insulina. A insulina é produzida e liberada na corrente sanguínea, então, pelo pâncreas, quando o pâncreas percebe a alta taxa de glicose sanguínea. Então, a glicose sanguínea tem que ficar em valores específicos, que são os valores ideais para manter o metabolismo das nossas células, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos funcionando normalmente. Então, qualquer variação para cima e para baixo precisa ser regulada. Então, quando existe um aumento da taxa de glicose, o pâncreas vai detectar esse aumento de glicose no sangue e vai produzir insulina. O que a insulina vai fazer? Aqui, ó, pensando no papel que ela vai ter em cima do fígado, que é um órgão super importante dentro do nosso corpo, e vai estimular o fígado a absorver a glicose sanguínea e armazenar dentro dele na forma de glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo. A glicose é um monossacarídeo. Lembra os carboidratos do tamanho PMG? A glicose, que vai estar circulando no sangue, vai ser captada pelo fígado e vai ser armazenada na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo. Esse glicogênio aqui, então, vai ficar armazenado lá no fígado para que ele seja utilizado assim que necessário. Quando vai ser necessário utilizar o glicogênio armazenado no fígado? Muito bem, aqui a gente falou de uma condição de pessoa alimentada. O contrário dessa condição, ou a condição complementar a essa, digamos assim, é quando a gente está passando por um certo período de jejum. Então a gente deixa de se alimentar durante algum tempo, por exemplo, passa a noite inteira sem comer. É natural isso que os níveis de glicose do sangue abaixem. Então, quando existe uma baixa taxa de glicose sanguínea, o pâncreas também percebe isso e esse então vai ser um estímulo para que ele produza um outro hormônio complementar à insulina, de ação, entre aspas, contraditória à insulina, chamado de glucagon. O glucagon vai ter funções complementares, contrárias às funções da insulina. O que o glucagon vai fazer? Ele vai atuar em cima do fígado, fazendo com que aquele glicogênio que foi armazenado anteriormente seja quebrado, liberando glicose, já que a glicose está baixa no sangue, vai liberar essa glicose na corrente sanguínea para que ela seja utilizada pelos tecidos, já que todos os tecidos, todas as células precisam de glicose para que seja quebrada e que haja produção de energia para cumprir os processos de trabalho de célula, certo? Então, tanto a insulina como o glucagon produzidos pelo pâncreas atuam aí de maneira complementar, se autorregulando e regulando os níveis de glicose sanguínea dentro do corpo para que fique ali numa faixa adequada. Muito bem, pensando num momento de pós-alimentação em que esses nutrientes, carboidratos, estão circulando no sangue. Então, gente, aqui tem um desenho bem esquemático, né? Aqui estão os vasos sanguíneos que vascularizam a região ali do intestino, não só o intestino, mas o estômago, o intestino, pâncreas, também o baço, que é outro órgão. Vamos pensar só aqui na vascularização dos tecidos intestinais, que são o órgão, nesse caso que a gente está pensando aqui, de principalmente absorção dos nutrientes, no caso aqui da glicose, que eu estou focando mais porque é o que vai ser o substrato para obtenção de energia. Esses vasos sanguíneos aqui, que saem do intestino, eles vão para o fígado através de uma veia, que é chamada de veia porta.
A veia porta ela leva o sangue do epitélio intestinal, do intestino, para o fígado. Então, a glicose que está sendo absorvida aqui por essa rede de vasos sanguíneos do intestino vai aumentar a concentração de glicose no sangue. Isso vai mandar uma mensagem para o pâncreas, que produz insulina, para que a insulina seja capturada pelo fígado e convertida em glicogênio. Então, a veia porta vai levar o sangue do intestino para o fígado e, né, isso aqui está intimamente relacionado com uma mensagem enviada pelo pâncreas para capturar a glicose sanguínea e converter em glicogênio no fígado, que vai ser um órgão, né, com várias funções, e nesse caso que a gente está falando aqui, uma função particular de armazenamento, então, de carboidratos. Então, aqui, absorção, né, o epitélio intestinal, que vai ser vascularizado por veias, e o sangue vai ser levado pela veia porta hepática até o fígado, que é o órgão de armazenamento. Em condição de jejum prolongado, né, ou de baixa glicêmica até um ponto crítico, o pâncreas vai liberar o outro hormônio chamado de glucagon, que vai, né, por causa da percepção da baixa glicêmica, libera-se o glucagon e o glucagon estimula o fígado a liberar o glicogênio na forma de glicose. E a glicose que é liberada no fígado vai ser levada por uma outra veia, não é mais a veia porta, mas agora é a veia hepática, que sai do fígado e chega ao coração. Por que é importante esse ponto aqui? Porque é no coração que esse sangue cheio de nutrientes vai ser bombeado para as outras partes do corpo, que vão precisar dessa glicose para suprir suas carências energéticas, certo? Então, de maneira resumida aqui, né, a veia porta leva o sangue do intestino ao fígado, então a glicose absorvida pelo intestino vai ser levada até o fígado e armazenada na forma de glicogênio. O hormônio envolvido aqui vai ser a insulina, e a veia hepática leva o sangue do fígado ao coração. O hormônio envolvido aqui, né, que quebra o glicogênio em glicose, vai ser o glucagon. E a glicose, né, que vai estar sendo liberada do fígado para a corrente sanguínea, vai ser distribuída pelo coração para os outros órgãos do corpo. Então, novamente aqui de uma maneira esquemática, né? Aqui a gente tem um fluxograma. Se a gente pensa na concentração de glicose no sangue, se eu tenho uma alta concentração de glicose no sangue, o nome técnico para isso é hiperglicemia, né? Glicemia é a quantidade de açúcar, hiper é bastante. Então, numa condição de hiperglicemia, existe um estímulo para que o pâncreas produza e libere insulina. A insulina, o que ela vai fazer? Converter a glicose em glicogênio no fígado e nos músculos também. Não só no fígado, né, que é um órgão de armazenamento de carboidratos. Os músculos também são um local importante de armazenamento de glicogênio, porque uma vez que eles precisam de energia para que cumprir suas funções de maneira mais efetiva, de maneira intensa, isso precisa geralmente acontecer em intervalos curtos de tempo, não ter uma resposta rápida, é esperado e é por causa disso que os músculos também conseguem armazenar glicogênio para que libere-se rapidamente glicose e essa glicose possa ser utilizada na produção de ATP, já que a musculatura usa muito ATP para funcionar. Por outro lado, se a gente tem uma condição de hipoglicemia no sangue, uma baixa de glicose no sangue, isso também é um estímulo para o pâncreas não mais produzir insulina, mas agora vai produzir glucagon. A função do glucagon é antagônica, é contrária à função da insulina, então ela vai fazer o contrário, vai pegar o glicogênio que está armazenado no fígado, vai quebrar em glicose e liberar essa glicose no sangue. Duas condições importantes médicas de doença associada à concentração de glicose no sangue são as condições dos diabéticos, né? Existem dois tipos de diabetes, né?
do diabetes mellitus é do tipo 1 e a do tipo 2. Existe outro, ainda mais um terceiro tipo de diabetes, mas que não é relacionado com a atuação da insulina. Com especificamente a ação da insulina, a condição de diabetes mellitus pode ser com duas causas. A do tipo 1 ocorre quando o pâncreas não é capaz de produzir insulina. Então, as células responsáveis pela produção de insulina no pâncreas não produzem, né? Estão destruídas. Isso muito provavelmente se deve por uma reação autoimune do corpo. Isso acontece geralmente antes dos 25 anos de idade. É, então, o sujeito tem que tomar insulina às vezes diariamente, dependendo da severidade da diabetes, e é porque o pâncreas não produz essa insulina. Então, para manter os níveis de glicose adequados no sangue, o paciente precisa tomar insulina sintética constantemente e controlar a glicemia também com dieta. O que pode acontecer se o diabético não controla o seu nível a sua taxa glicêmica no sangue? Então, havendo uma grande quantidade de sangue, uma grande quantidade de glicose no sangue, não nos tecidos, há uma baixa disponibilidade de glicose nos tecidos. Então, os tecidos eles não têm energia suficiente da glicose para utilizar. Então, eles precisam lançar mão de outros artifícios para obter energia. E isso geralmente ocorre com a quebra de lipídios. Daí você pode pensar, mas isso é um lado bom, então a gente vai consumir lipídios, mas no grau em que acontece a utilização de lipídios para obtenção de energia no corpo de um diabético, existem vários produtos que são vários subprodutos, né, chamados de cetoácidos, são ácidos orgânicos que, quando aumentam em concentração no sangue, podem levar a complicações no balanço de ácidos e bases do sangue, pode ter complicações muito severas, levar ao coma, levar à morte. Então, né, existem várias outras complicações de cicatrização, de perda de glicose com a urina, enfim, de inflamações crônicas. Então, que se não forem tratadas adequadamente com administração de insulina e regulação de dieta, podem comprometer severamente, podendo levar até a morte do indivíduo. Essa é a condição do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 1. A diabetes mellitus do tipo 2 tem uma causa diferente, né? Então, embora o pâncreas ainda produza insulina, diferente do tipo 1, que não produz, no tipo 2 produz, mas ou produz uma quantidade de insulina que é insuficiente, ou ela não tem efeito sobre as células-alvo. As células-alvo elas começam, nesse caso, a ter a não responder adequadamente à regulação hormonal. Então, por exemplo, os pré-diabéticos do tipo 2, nesse caso, geralmente tem uma quantidade de insulina muito maior no sangue do que os não diabéticos, justamente porque o corpo está tentando regular, né, a quantidade de glicose no sangue, produzindo mais insulina, mas os tecidos não respondem esse aumento de quantidade de insulina no sangue. Existem várias causas associadas. Geralmente, os pacientes de diabetes mellitus do tipo 2 são indivíduos um pouco mais velhos, de idade um pouco mais avançada, embora os casos em jovens estejam aumentando muito ao longo dos últimos anos. E a principal razão pela qual se acredita que isso esteja acontecendo é o modo de vida, né? Um modo de vida relativamente sedentário, com hábitos alimentares ruins. Então, a ingestão de alimentos de baixa quantidade ou com uma quantidade muito grande de carboidratos acaba levando a uma série de sintomas que coletivamente a gente dá o nome de síndrome metabólica, né? Essa é uma doença que tem
avançado em diversos países, num ritmo muito acelerado, e a síndrome diz respeito a uma quantidade de sintomas que em conjunto podem predispor a alguma doença, e no caso da síndrome metabólica, é, a, a, a não resposta dos tecidos à insulina é uma delas. Então, o aumento da taxa glicêmica é outro, aumento da taxa de triglicerídeos, de lipídios no sangue, também é outra, aumento da circunferência abdominal, né, por ganho, por sobrepeso, né, então também é um outro sintoma dessa síndrome metabólica e tem aumentado ao longo dos últimos anos, especialmente, como eu já falei, por causa do modo de vida que a gente tem levado. Então, essa é né, são elementos importantes, né, de processos importantes, né, da digestão e da pós-digestão que são regulados por hormônios que a gente tem que ficar atento porque, né, são aspectos importantes para a saúde também.